livrado eles da terra do Egito, depois de 430 anos de escravidão. Se esqueceram que Deus abriu o mar vermelho e eles passaram em pé seco, sem molhar a planta do pé. Agora estão diante da terra da promessa, mas ouvem uma notícia de assim, há gigantes na terra. Ficaram amedrontados, ficaram com medo. Muitas vezes entramos na casa do Senhor e dizemos assim, olha, eu vou na igreja porque Deus vai me dar uma vitória. Aí alguém diz assim, olha, cuidado, o negócio vai ficar estreito do seu lado. Aí ele fala assim, não vou mais, vou desanimar. Aí alguém olha para ele assim, olha, cuidado, porque os crentes, eles falam, eles prestam de rótulos, que Deus abençoa, que Deus cura, que Ele salva, que Ele batiza com o Espírito Santo, que Ele leva para o céu, mas eles prestam também que é espinho no caminho. Porque a palavra diz assim, olha, no mundo tereis aflição. Mas logo após diz assim, mas tereis bom. Isso é encorajamento. Jesus não estava desafiando os seus seguidores, para dizer, olha, na terra vocês vão ter aflição, vocês vão ser perseguidos, vão ter luta, provas, tribulações, mas tenham bom ânimo, porque vocês vão vencer. Olha para vocês, não, diga, você é um vencedor. Diga para ele tudo que Jesus conquistou na cruz, ao direito de Deus. É uma promessa de Jesus. Deus havia feito uma promessa ao povo de Israel que eles iriam entrar numa terra que emanava leite e mel, e a terra pertenceria a eles. Então não importava quem estava morando na terra. Naqueles tempos habitavam ali em Canaã gigante. Os Eneaquims, os filhos de Enaque habitavam ali, eram homens gigantes. Alguns chegam a dizer que tinha homens naquele lugar, alguns historiadores mais antigos dizem que tinha homens naquele lugar que chegava a 10 metros de altura. Imagina bem o tamanho do homem dele. A Bíblia nos relata uma aqui. O rei morre que tinha a cama dele tinha 4 metros. Era feito de ferro para aguentar o peso do homem. Imagina o tamanho desse homem. Imagina o peso desse homem. A cama tem que ser feita de ferro, tinha 4 metros. Imagina bem. E a Bíblia relata que ali havia homens grandes, homens gigantes, homens poderosos, porque a Bíblia diz que os filhos de Israel viviam diante deles como se fossem gafanhotos. Eles homens, imagina bem, a gente olha para um gafanhoto tamanho assim, né? Pouquinho dele. Olha para um gafanhoto pequenininho, para assim, não pode comer, né? Agora imagina os homens olhando para aquele gigante assim, meu Deus. Somos gafanhotos perante esses homens, não o tamanho dos homens. Se um castilho oferecer 2 homens para carregar, nós podemos imaginar o tamanho desses homens. Imagina o tamanho da mão do homem dele. Só matava, já matava. Não precisava muita coisa. Alguns historiadores dizem que cada uva tinha aproximadamente entre 400 gramas a 500 gramas. O tamanho da uva, olha. Em tamanho de uva. Queridos, então nós vemos que a palavra do Senhor diz assim, olha, aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Não importa o tamanho do obstáculo, não importa o tamanho da dificuldade, o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Aí agora nós olhamos, agora Caleb, agora depois de 45 anos, a terra está sendo dividida para os filhos de Israel. Caleb se lembra da promessa que Moisés fizeram para ele. E diz assim, olha Josué chega para Caleb e diz assim, Caleb, vem cá. Nós já estamos velhos, nós estamos com 85 anos, nossa cidade está avançada. Olha, eu vou te dar uma terra boa, que plana, uma terra, olha, maravilhosa, uma planície muito boa para tu morar. Caleb, porque só nós dois que saímos do Egito, que estamos aqui. O resto morreu tudo no deserto. Quem está no Egito, quem está vivo, sou eu e você. Então vamos dar uma terra boa, que você é uma terra muito boa para você morar. Caleb disse não. Deus me fez uma promessa através do Deus do Moisés. Que a terra que eu pisei a planta do teu pé seria minha, por herança perfeita. E eu quero aquela terra. Mas tem gigantes lá, Caleb, o que tu vai fazer através? Tu não pode mais guerrear como antes. Deixa eu te contar uma coisa, Josué. Imagina agora 2 anciãos conversando, hein? Caleb olha para Josué e fala assim, há 45 anos atrás, quando
nós começamos a guerrear. A força que eu tinha naquela época, 45 anos atrás, a coragem que eu tinha naquela época é a mesma coragem que eu tenho hoje. Podemos ganhar a espada e conquistar aquilo que Deus me prometeu. Então, querido, não fique preocupado com o tamanho da luta, com o tamanho do gigante que está diante de você. Olhe para o tamanho do seu Deus, diga assim, olha, a vitória é minha em nome de Jesus. Aleluia. Conquiste a sua vitória, não olhe para o obstáculo, não olhe para o seu tamanho, as suas lutas, as suas dificuldades. Pastor, mas eu estou passando por uma prova tão grande, não interessa o tamanho dela, o importante é o tamanho do Deus que você adora. Aleluia. Caleb não fica na mesa, não é? Eu quero Hebron. Mas tem ele aqui, morando lá, tem muito gigante lá ainda. No versículo 13, do capítulo 15 de Josué, diz assim, ó, mas Caleb, filho de Jefone, deu uma porção no meio dos filhos de Judá, conforme o dito do Senhor a Josué, a saber, Kiriat-Arba, que é Hebron. Arba era o pai de Anak. E Caleb expulsou dali os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimá e Talmai, gerados de Enac. Quando ele chegou em Hebron, havia 3 ainda, dos maiores ainda naquela terra ainda. E a Bíblia diz que Caleb foi e conquistou Hebron. Sabe por que Caleb conquistou Hebron? Porque Caleb não olhou para a sua idade. Caleb não olhou para o tamanho que ele tinha. Caleb não olhou para a dificuldade do monte. Caleb olhou e disse assim, olha, eu vou em nome do Senhor. Eu vou mostrar a minha vitória. Ele não importa a sua idade, não importa o tempo de crente que você tem, não importa o tempo que você vem à casa do Senhor, o importante é a sua perseverança. Quando Deus faz a promessa, ele se responsabiliza pelaquilo que ele falou. A Bíblia diz que todas quantas palavras saíram da boca de Deus, tem por ele uma vez. Ou seja, tem por ele a confirmação. Vai se cumprir. Diga para o seu irmão, vai se cumprir. Vai se cumprir. Aquilo que ele promete vai se cumprir. Gigantes podem vir na sua direção contra você. Gigantes na Bíblia representam hoje para nós as lutas, os obstáculos, as dificuldades que nós temos que enfrentar. Olhando somente para o nosso alvo, para o nosso objetivo. Olhando somente para o nosso Deus. Não olhando para trás, não olhando para um lado nem para o outro. Olhando somente para o autor e consumador. Aleluia. Olhando somente para Deus. Os gigantes se tornam pequenos. Aleluia. Outra vez que olhamos para o nosso Deus, não olhamos para a dificuldade, o gigante diminui diante do nosso olhos. E nós vamos a Ele em nome do Senhor, nos desejo conquistando a Davi, quando foi enfrentar o gigante Golias disse, vem a mim com pau, com besta, pensando que eu sou um cachorro. Eu de medo, eu darei a tua carne nos animais do campo. Davi olhou para ele, eu vem com espada, com lança, com escudo, mas eu vou aqui em nome do Senhor no deserto. O Senhor no deserto é maior, o que eu faço com você no deserto é maior, o que eu faço com você agora é o meu Deus. Sempre vai ter obstáculos, sempre vai ter. Alguém fala assim, pastor, mas a Bíblia diz que Jesus tomou sobre nós as nossas enfermidades. Por que eu estou doente? Porque você não saiu da terra ainda. Porque você ainda continua morando aqui. Nós temos dupla cidadania. Mas, pastor, mas eu não sou brasileiro. Não sei, meu pai é brasileiro, minha mãe é brasileira, não interessa. Mas o seu pai celeste é espiritual. E você tem a cidadania celestial também. Então você é cidadão brasileiro, mas é cidadão da Nova Jerusalém, que está reservada para cada um de nós desde a fundação do mundo. Está preparada para nós entrarmos nela. Mas só vai entrar nela quem for como Caleb. Só vai entrar nela quem tiver coragem de lutar. Só vai entrar nela quem não deixar sua espada demorar e continuar pela espada. Só vai entrar nela aqueles que enfrentaram os obstáculos sem olhar para o tamanho do gigante. Só
só vai entrar na Nova Jerusalém aquele que continuar firme até o fim. A Bíblia diz que lá não entra medrosos, lá não entra covardes, lá não entra aqueles que praticam a mentira, aqueles que praticam abominações, aqueles que idolatram, aqueles que praticam tudo aquilo que é contra a santidade de Deus. Todos eles vão ficar de fora. E você, que muitos olham para você e dizem, é tão pequeno, é tão fraco, não serve para nada. Aí Deus fala que serve muito. Ele é fiel, corajoso, sabe por quê? Porque só é crente quem tem coragem. Para ser crente tem que ter coragem. Para ser crente tem que ter muita coragem, ter pouca coragem, tem que ter muita. Por quê? Porque começam a aparecer os amigos, ou seja, os falsos amigos, esse ato. Porque vai dizer, rapaz, tu vai fazer o que na igreja? Vai deixar de beber, vai deixar de fumar, vai deixar de se prostituir, vai deixar de se drogar, vai deixar de ir para os bares, para os clubes, para ir para a igreja, andar com a Bíblia debaixo do braço. Tem que ter coragem. Para pregar a palavra, tem que ter coragem. Só os covardes não têm coragem de aceitar Jesus como Salvador. Por quê? Porque olha assim e fala assim, não, o que vão dizer de mim? O que vão pensar de mim? Não me interessa o que vão pensar e o que vão dizer de mim. Eu sou como um Caleb. Eu vou abrir o meu olho. Jesus, o nosso Salvador, Filho de Deus, veio a esta terra, foi perseguido, veio a esta terra, ele não chegou no palácio, chegou no trono, não, porque ele nasceu numa manjedoura, ele nasceu lá no meio dos animais,